Olá, meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional e seja bem-vindo a mais um vídeo de pensamentos. Hoje eu vou falar sobre uma temática que eu acredito que nos une a todos enquanto seres humanos, independentemente das nossas diferenças: o medo. O medo é algo que não é exclusivo a uma ou outra pessoa. O medo existe dentro de cada um de nós e não há forma de contorná-lo ou algo a fazer para deixar de o sentir. O medo, na minha concepção muito básica, mas ao mesmo tempo muito específica, ou seja, conforme a minha própria visão de vida, eu acredito que o medo nada mais é do que o desconhecimento. Medo, para mim, é igual a desconhecimento. Ou seja, tudo aquilo que nós não controlamos, tudo aquilo que é novidade, traz-nos o medo. Ou pelo menos fazemos uma associação neural na nossa mente em relação a algo que nos dá o medo. Mas de onde é que surge o medo? Quem inventou a palavra medo? Mas o medo é algo que nasceu connosco? Não. O medo não nasceu connosco. Medo é basicamente uma palavra que nos ajuda a caracterizar, a descrever, de uma forma mais clara, tudo aquilo que nós não controlamos, tudo aquilo que nós, de alguma forma, ambicionamos, mas temos receio, tudo aquilo que nos dá aquele friozinho na barriga. O medo nada mais é do que uma interpretação de uma carga emocional, que muitas vezes nós não compreendemos, que basicamente foi atribuído um nome a esse fenómeno, digamos assim, que acontece não só internamente, mas também na parte exterior. É comum nós vermos pessoas que estão receosas a ficarem mais recolhidas, numa posição de proteção, digamos assim, mas o medo acaba por muitas vezes surgir na nossa vida fruto de interpretações erradas daquilo que é a realidade. Então, se o medo, na prática, é uma interpretação do desconhecido, ou seja, tudo aquilo que nós não podemos controlar ou que não conhecemos, uma novidade, por exemplo, pode trazer ou despertar o medo dentro de nós, então como é que esse medo se processa dentro da nossa mente? A nossa mente, para quem já me acompanha, já referi isto algumas vezes, a mente é composta por duas partes muito importantes, a parte do consciente e a parte do subconsciente. O consciente é aquela parte que governa, digamos assim, as nossas funções motoras e orgânicas e que me faz, por exemplo, neste momento estar a falar com vocês, portanto, conseguir projetar a minha voz, mexer as minhas mãos e tudo isso. E depois temos o subconsciente que nada mais é do que uma biblioteca onde nós arquivamos todos os acontecimentos e tudo aquilo que nós vemos, sentimos ao longo da nossa vida. Essa biblioteca é composta não apenas pelas nossas próprias histórias, mas também histórias de outras pessoas que nos impactaram, ou seja, que tiveram algum tipo de importância naquele momento da nossa vida e que nós guardamos como uma experiência, como um conhecimento para o nosso próprio futuro, para nos vir a ser útil no futuro. Então, o medo surge sempre que nós acedemos à nossa biblioteca, ao nosso subconsciente, e que a informação é escassa ou inexistente. Imaginemos, por exemplo, que nós estamos a passar por uma situação onde vamos mudar de carreira. Vou dar o meu exemplo muito pessoal. Quando eu mudei para esta área do desenvolvimento humano, eu não vou mentir, eu senti medo. Senti medo no sentido de eu não sabia se era a coisa certa, não sabia se era realmente isso que me iria preencher como pessoa e como profissional para poder chegar ao fim de cada dia com sensação de missão cumprida, de realmente estar no caminho certo. Ao mesmo tempo, eu tinha medo que as pessoas não me aceitassem pelas minhas ideias e pela minha visão de vida, que as pessoas achassem que as minhas ideias não tinham validade absolutamente nenhuma. Ou seja, que eu como mentor ou como coach não tinha, digamos assim, todos os componentes ou todos os ingredientes necessários para conseguir ser bem sucedido. E a única maneira que eu tive de converter esse medo em algo que não tivesse qualquer tipo de relevância emocional foi realmente pensar: pois bem, mas tu sentes medo, mas qual é a tua motivação? Ou seja, porquê é que o estás a fazer? E a minha motivação, como vocês sabem, é poder ajudar o maior número de pessoas a transformar as suas vidas. Isso para mim é uma causa maior. Essa causa maior foi tão forte e eu acreditei tanto nela, e acredito ainda hoje, que eu pensei: eu não posso deixar que o medo invada e que esteja de alguma forma a sabotar aquilo que é a minha missão profissional, porque na prática
eu estou numa profissão que me permite explorar e criar novos conteúdos segundo aquilo que é a minha vontade. Eu não tenho que ter medo do desconhecido. Eu tenho, sim, é que pôr os pés no terreno, começar a caminhar e depois, à medida que as coisas vão correndo, eu lá decido o que é que faço. Então, existe essa vertente. A vertente de que quando nós vamos para um lado que desconhecemos, nós sentimos, temos essa reação, que nós chamamos medo. Essa reação emocional que nos faz proteger, e o medo acaba por ser exatamente o que eu chamo do sistema de alarme da mente. Ou seja, tudo aquilo que sai da nossa área de conforto, ou nossa zona de conforto, imediatamente o nosso subconsciente toca uma campainha e diz: atenção, tu não conheces isso. Atenção, que isso não é o melhor para ti. E muitas vezes as pessoas não superam as barreiras e as dificuldades precisamente porque esse medo surge e o nosso subconsciente nos obriga a recuar. Ou pelo menos a permanecer estáticos, a não avançar. Eu, quando sinto medo, muito honestamente, eu fico feliz. Pode-me parecer algo estranho ou confuso eu estar a dizer isto desta forma, mas se eu sinto medo, existe uma certeza dentro de mim de que realmente as coisas valem a pena. Eu não tenho medo daquilo que não tem importância na minha vida. Eu não tenho medo daquilo que é de fraco conteúdo ou que não tem a substância suficiente para me tornar uma pessoa mais realizada. Depois nós temos a outra vertente do medo, que é aquela vertente que nós associamos a acontecimentos de outras pessoas. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, existe muita gente que tem medo de voar e que jamais entra dentro de um avião. Eu tenho casos na família, exatamente nesse mesmo sentido, pessoas que jamais ponderam fazer um voo. Nacional, internacional, não importa. E, no entanto, são pessoas que nunca voaram, ou seja, pessoas que nunca sequer entraram dentro de um avião, nunca sentiram o que é o conforto ou o desconforto de viajar no ar, e nada mais, nada menos do que é um receio infundado, mas ao mesmo tempo o subconsciente diz-lhes que não é infundado, ou seja, que existe uma lógica, uma razão pela qual elas devem ter medo e devem se proteger, não avançando em direção a esse caminho. E muitas vezes, por exemplo, uma notícia que nós ouvimos, ou que lemos no jornal, ou que vemos na televisão, e que nos causa algum impacto e que imediatamente nós guardamos no nosso subconsciente, na tal biblioteca. E imediatamente, quando nós passamos para a vida real, o nosso subconsciente puxa o ficheiro, abre e diz: atenção, que morreram X pessoas no voo comercial no ano de não sei quando, portanto é melhor tu não ires. Eu sou o teu sistema de alarme, portanto, minha função é proteger-te, proteger a tua vida, dar-te segurança, portanto não vás. Por esse mesmo motivo é que nós vemos em situações de conflito, por exemplo, que imediatamente nós passamos por uma fase ou de defesa ou de ataque. Isso é o nosso subconsciente a funcionar. Dependendo daquilo que nós temos como experiências vividas ou as experiências que vimos outras pessoas terem e que causaram de alguma forma impacto, que nos chamaram a atenção, nós adotamos uma postura de defesa ou uma postura de ataque. Então o medo nada mais é do que uma mera interpretação de algo que nós desconhecemos. Ou então algo que nós conhecemos através dos olhos de outra pessoa. E temos que perceber aqui uma coisa. A minha visão é diferente da sua. Jamais você vai pensar como eu. Assim como eu também jamais vou pensar como você. Cada partícula da minha experiência de vida e da sua experiência de vida torna-nos pessoas totalmente únicas. É exatamente igual ao DNA ou ao ADN. Nós temos uma cadeia, um código emocional e um código dentro da nossa mente totalmente único, exclusivo. Então, provavelmente, eu tenho medo de umas coisas e você tem medo de outras. Provavelmente há coisas que eu acho extremamente fáceis de superar e que você provavelmente fica aterrorizado. Isso não é incomum. Portanto, o medo é uma coisa que não pode ser generalizada, a não ser como a definição para uma série de acontecimentos emocionais e químicos e orgânicos na nossa própria fisiologia e na nossa própria postura, mas que diferem em termos de motivação, ou seja, de origem, a raiz do medo, diferem de pessoa para pessoa. Então, abordando ao ponto inicial, como superar o medo. Da mesma forma como eu lhe disse que eu tenho uma visão de vida totalmente diferente da sua,
e você da minha. Provavelmente, se eu me inspirar em histórias suas, em coisas que eu considero que me causam medo, eu provavelmente penso, se fulano ou cicrano conseguiu, é porque não é assim tão problemático. Mas, no meu caso, a forma mais simples de eu superar o medo é olhar para o passado. Para o meu próprio passado. Para a minha própria experiência. Para todas aquelas situações em que eu disse, eu não vou conseguir, eu estou com receio, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E que passaram. E que afinal não doeu nada. Então eu acredito que a coisa mais pertinente a fazer quando nós estamos a lidar com um medo ou com as reações físicas e emocionais e mentais que nós temos com algo que nós desconhecemos é realmente nós avaliarmos situações igualmente desafiadoras do nosso passado e que nós conseguimos superar sem qualquer tipo de problema. Situações que na altura eram extremamente graves e que depois de passadas, depois de conhecidas, nós vimos que afinal não tinha nada, não havia nada a temer. Então eu acredito que a resposta para a superação do medo nada mais é do que o autoconhecimento. Se eu souber exatamente quem eu sou, quais as minhas capacidades, quais os meus recursos, quais as minhas armas, digamos assim, para a vida, eu sei que 90 ou 99% das coisas que estão à minha volta são totalmente superáveis. Ou se as coisas às vezes parecem que não têm solução, eu sei que tenho capacidade para criar essa solução. E você também sabe isso. Recorde todas as situações de desafios do seu passado em que você achava que não era capaz e conseguiu. Todas as situações de medo são exatamente da mesma forma. O medo, se por um lado é importante porque nos mostra, digamos assim, a amplitude daquilo que está à nossa frente, por outro lado, é algo que se nós resolvermos enfrentar, ele dissipa-se rapidamente. Eu recordo-me de uma altura em que eu era adolescente e que, para quem já sabe, me acompanhou, eu fiz parte de uma banda, eu era baterista e vocalista de uma banda e na altura era um receio enorme quando eu comecei o projeto. Isto porque eu desde os meus 6 anos de idade andava a aprender teclado, ou seja, órgão, numa escola de música e de repente aos 12 anos dá-me na cabeça de que quero ser baterista. Mas na altura, em primeiro lugar, não havia conhecimento técnico, eu não sabia tocar bateria, eu não tinha capital disponível para comprar um instrumento que na altura era dos mais caros, mas eu sabia que era aquilo que eu queria e tinha um receio enorme de vir a destruir esse meu sonho por não ter à minha disposição duas coisas essenciais: o conhecimento, ou seja, a técnica, e o instrumento em si. E curiosamente, eu fiquei tão obcecado por essa ideia e comecei a trabalhar com tanta determinação nela, por incrível que pareça, eu comecei a tocar de ouvido, ou seja, comecei a ver outros bateristas tocar na televisão, na altura era videocassetes, concertos de outras bandas, e a começar a perceber o que é que cada movimento representava em termos de som. E outro dado extremamente curioso foi eu perceber que afinal eu não tinha que comprar um instrumento algum. O instrumento veio até mim sem que eu percebesse. Na altura, o meu pai, na altura da sua adolescência, o meu pai teve uma banda também. E curiosamente o material ainda existia todo. Então, esse meu medo inicial, esse pânico que eu tinha de não conseguir seguir esse meu sonho, foi totalmente resolvido na medida em que eu me foquei no que eu queria. Não naquilo que eu não tinha, mas naquilo que eu queria. Ou seja, o meu objetivo final. E eu acredito que a maior parte das pessoas conseguirá superar o medo se se mantiver focado no final. Eu não sabia como é que eu iria aprender a tocar bateria. Eu não sabia como é que eu ia arranjar dinheiro para comprar um instrumento musical. Mas tudo isso foi solucionado. Isto porque eu, com muita fé e muita determinação, e muita paixão também, fui em busca do destino, do ponto final, da linha da vitória. Eu não relevei esse medo. Obviamente que havia sempre aquele receio, tipo, será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? Será que isto é apenas uma tolice e não um sonho? Mas na prática a vida mostrou-me que realmente tinha fundamento, consegui concretizar esse sonho, consegui atingir o sucesso que eu queria enquanto músico, compositor e letrista. Foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida
em termos de troca, para com as outras pessoas, para com os restos o resto dos membros do grupo. E hoje, todos os desafios enquanto banda, por exemplo, que foram surgindo, marcação do primeiro concerto, como é que as pessoas nos vão contratar? O sair para andarmos em turnê para outras cidades com 14, 15, 16 anos, será que os nossos pais nos vão deixar? E tudo se solucionava. Todo esse medo era antecipado, porque nós estávamos, eu e eles neste caso, estávamos totalmente focados naquilo que nós queríamos, que era tocar, que era atuar para o público. E a partir do momento em que nós estivemos focados nisso, os medos começaram a dissipar-se. E depois há esta entreajuda de pessoas que acreditam no mesmo ideal e que lutam por esse mesmo ideal e que se entreajudam em termos emocional. Ou seja, o meu medo, como não é o medo do outro, o outro apoia-me naquilo que eu tenho medo. E vice-versa. Então, penso comigo. O medo nada mais é do que um nome. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nada de muito relevante. É apenas uma reação. Se você intensificar o medo torna-se de facto um pesadelo. Mas se o medo for apenas um componente, um dos ingredientes emocionais da sua vida, o medo é como a alegria, como a felicidade. É apenas um facto, um acontecimento, um estímulo, uma interpretação. Então, a resposta para a superação do medo está no autoconhecimento. Conheça-se a si mesmo. Saiba exatamente quem você é. Quais são as suas armas, as suas ferramentas, as suas competências pessoais, profissionais, técnicas. E não tenha medo de deitar as garras cá para fora. Enfrente o medo. O medo só vai ser combatido se você deixar de lhe dar relevância e começar a ignorá-lo. Porque a partir do momento em que você ignora o medo, eu garanto, tudo passa a ser tudo diferente, muito mais simples, muito mais tranquilo e sem aquela carga pesada, aquele peso no peito que muitas vezes nós sentimos. Espero que tenham gostado desta minha observação ou desta minha reflexão. Espero os vossos comentários. O que é que você faz para superar os seus medos? Quais são as suas técnicas? Quais são as suas malabarices, digamos assim, da vida e que lhe permitem realmente superar essa barreira daquilo que tantas pessoas temem, o medo? Espero os seus comentários, quando este vídeo estiver postado, no YouTube, no Facebook e no blog. E muito obrigado pelo tempo que dispensaram a ouvir este vídeo. Muito obrigado e até à próxima.